Boa. Temos gravação, Paulo. Ora sim, Boa. mano. Tô te ouvindo legal. Desculpa aí o Tá transtorno, ok. conectividade. Volume no máximo. Fala alguma coisa aí só para registrar. 2, testando, som, teste. Peraí que tá baixinho. Se quiser, eu posso tentar ligar agora o microfone, talvez como é de aplicativo funciona melhor, porque eu já usei uma vez o Aqui mic, para mim, mano, não tá saindo seu som. não tá No ativado. mudo você não tá. Tá tudo Vamos ver. certo. Agora me ouve? Ah, já sei o que é. Peraí. 1, 2, 3, Agora foi. Foi. Agora foi. testando. Paulo na voz? Rolou. Paulo na Falou. voz. Boa. Bom, eu vou fazer as devidas apresentações, fazer a parada Começar do tudo. início, do começo. Bom, vamos lá. Bom, eu vou deixar aberto aqui para dizer que a gente tentou fazer esse movimento aqui pelo Instagram, mas a live lá estava caindo, caíram algumas vezes, então a gente mudou a plataforma. Como formado aqui em tecnologia que eu sou, meu nome é André Jesus, eu vou falar primeiro minha graduação, né? Eu sou formado em TGSI, Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação. Então, ferramentas e recursos nós temos para fazer isso aqui acontecer e muitas outras coisas. Esse quadro aqui, que é o Tell Me About Your Story, ele surgiu de uma conversa, de uma viagem que eu fiz para a sede criativa lá na Alemanha, sede criativa da Adidas. E essa era uma das ferramentas que eu utilizei para me conectar lá com as pessoas. Então, é muito importante quando a gente chega no lugar e consegue ouvir e se mostrar interessado pelo que as pessoas têm para dizer. E quem mais pode contar a nossa história da devida forma, né, do que nós mesmos? Então, hoje é o segundo episódio desse quadro. Espero conseguir fazer ele todas as segundas-feiras. E a gente vai fazer isso avançando, caindo live ou não, mantendo isso aqui gravado ou não, porque eu acredito que é um legado que a gente tem que deixar a nossa história para que ela ecoe depois que a gente partir dessa existência. Então, hoje eu trago aqui um cara muito maneiro aí que eu conheci através da corrida. O nome dele é Paulo Bala, a.k.a. Trip. E aí agora, feitas as devidas apresentações, eu vou pedir para você, Paulo, se apresentar da maneira que você se acha confortável, porque a gente veio aqui para trocar uma ideia e eu gostaria que você falasse aí para a galera quem é você, conta a sua história aí. Boa noite, pessoal. Licença para chegar. Obrigado, André, pelo convite, essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história. Meu nome é Paulo, eu tenho 32 anos. Sei que não pouco importa isso, mas eu sou canceriano. Eu sou morador do Grajaú e sou atuante no centro, né? Resido no centro hoje em dia. E minha caminhada começa no Grajaú, com movimentos culturais, como Casa Equativa, se é de teatro Umbalada, Quebra-Mundo, Centro Cultural Grajaú, foram esses espaços que foram me formando e alguns educadores de educadores populares nesses espaços de arte, convivência e cultura. Não tenho nenhuma formação acadêmica, todas as minhas experiências e formações são em instituições livres, como ONG, associações, cooperativas, movimentos como Rosa Luxemburgo, Fundação, Ação Educativa, Oxfam Brasil, são nesses lugares que eu fui passando e me formando. Pô, legal, maneiro. Eu gostaria que você se apresentasse não de maneira acadêmica, cara. Eu gostaria que você dissesse para as pessoas quem é você, como que você gostaria que as pessoas recebessem essa informação de quem é o Paulo, quem é você, conta você, quem é a sua história. O Paulo é um jovem, né? 32 anos,
morador do Grajaú, lá da Ilha do Bororé, extremo sul da Zona Sul, um lugar um pouco afastado da cidade, meio rural, periferia rural, como alguns dizem lá, e precisa atravessar uma balsa, né? Lá é um lugar que tem só um dispositivo cultural, que é a Casa Ecoativa, onde que eu me formei e, de alguma forma, fui ajudando como arte educador. Tem uma escola, quatro busão e um posto de saúde, e bastante cultura ancestral, bastante cultura popular, tem bastante produtores de orgânicos e famílias que vivem da terra. Lá é a Ilha do Bororé, onde que eu me reconheço, entendo por gente, a minha caminhada começou nessa região do mapa de São Paulo. Hoje eu estou atuante no centro, com alguns coletivos, estou correndo, né? Posso dizer que sou corredor, e faço parte de alguns coletivos aqui no centro, que é a Cooperativa Giro Sustentável, o Bike System, e estou correndo hoje lá com a galera na R também, que é uma comunidade, não é um clube, não é uma assessoria, mas é uma comunidade que tem um aplicativo, né? E eles disponibilizam treinos. Foi assim que eu comecei a conhecer um pouco da R, através dos treinos que o aplicativo mostrava, a R São Paulo. Desde então eu venho correndo, me conectando com o mundo da corrida e correndo pela cidade. Pô, maneiro. Eu gostei que você trouxe essa visão do projeto Adidas Runners, porque diretamente foi o que nos conectou e nos traz até aqui também. Maneiro que você tá com a peita do AR aí, eu tenho muito orgulho de ter vestido por muito tempo essa camiseta aí como membro do projeto e agora, né, como liderança efetiva também aí fazendo esse rolê muito maneiro para as pessoas, né, aqui em São Paulo. Projeto global aí que atende muita gente e trazendo a corrida aí como esse olhar de conforto, né? Essa válvula de escape aí do dia a dia dessa correria maluca que vivemos aqui em São Paulo. Você falou um pouco do Giro Sustentável, eu queria que você falasse para a galera aí como funciona esse projeto, como que ele começou, de onde surgiu essa ideia, né? E como é para você hoje trabalhar numa empresa dessa aí que fala de sustentabilidade, mas com uma pegada também voltada para o social, coletivo, né? Essa questão da cooperativa. A Giro, ela surge ali em uma ideia de pessoas que trabalhavam em empresas já da área. Antigamente tinha duas empresas que concorriam, competiam por esse mercado, que é o mercado da ciclo entrega, antes de ter a pandemia, antes de ter o break dos app, antes dos app vir para São Paulo e para o Brasil, já tinha a mensageria ou o biker courier ou ciclo entregador, como nós chamamos hoje. E o rolê da bike entrega, eu comecei ali por volta de 2015, 16, trabalhei em uma dessas empresas, vi que não era aquilo que nós sonhava, ou queria, ou que eles mesmos vendiam como ideia de gestão, e conheci algumas pessoas que também com essa insatisfação, assim como o nosso querido José, que Deus o tenha, como o Betinho, o Alan, o Will, né, pessoas que se foram se conectando através dessa ideia de querer algo melhor, de salário justo, remuneração digna, e através dessas pessoas elas foram ali trocando ideia, conheceram um professor da Mackenzie que apresentou que um pouco da ideia que seria a ideia da filosofia do cooperativismo, que é pautada por sete pilares. Um deles é a gestão democrática, adesão livre, voluntária, informação, educação, informação, trabalho autônomo, horizontal. E desde então essa ideia chegou para nós e algumas pessoas também foram desenvolvendo um pouco antes de eu chegar. Eu estou ali esperando a primeira geração com a segunda e através disso nós foi se formando através desses pilares, né? Fizemos algumas formações livres
na Mackenzie, na Unisol, na Sampa, junto com a galera da Design Possível, fomos aprendendo um pouco o que era essa ideia de gestão democrática, ou de gestão horizontal, ou de autogestão. E desde então foi um processo de rede para poder se formalizar. Então hoje a cooperativa é regularizada, paga seus impostos, tem contador, emite nota. Se é difícil ter uma empresa, todo mundo diz isso deve ser um fato, ou de ser empreendedor, ou empreendedor social. Cooperativa é muito mais difícil, porque você precisa, no mínimo, de 7 pessoas que disponibilizem seu nome em uma ata, que ela vai ser autenticada por um cartório, vai ter todo um processo lá na JUSESP, e esse processo é custoso, mas desde 2017 até agora, pessoas vieram acreditando e passando na Giro, se formando e entendendo o que é o cooperativismo. E Pô, lá legal. estamos em 8 pessoas hoje, mas teve 21, que o nosso auge foi na época da crise global. Então, quando teve a pandemia, foi a nossa ascensão econômica e social, porque pessoas estavam em casa, não tinha carro na rua, Marginal, Faria Lima não tinha carro, e aí começamos a, né, trabalhar em cima disso, a rede foi crescendo, hoje temos alguns contratos, como GoLog, Favela Log, Live Up, Santa Julieta Bio, o IT, vai desde pessoas que são micro, pequenas, a médio, a grande, como a Gol, como a Livap, como Santa Julieta Bio, que são cestas de orgânicos. A Gol, né, ela tem a pegada do ESG, governança, o social, e, e desde então nós fomos querendo assim viver isso e aprender, né, buscar esse processo de formação, entender o que é gerir um negócio. Nós trabalhamos em cima de assembleia, então todo mundo tem o direito de voto, um espaço de fala. Ninguém, não tem uma hierarquia, então esse processo também é um processo que realmente dá um trabalho. Pô, legal, maneiro. Eu achei muito importante esse espaço que você trouxe aí para fala sobre essa questão do processo burocrático, né, de você criar um projeto em cima disso, as questões que você tem que enfrentar para poder avançar, criar uma empresa que tenha esse corpo, né, diretor, para que seja algo legítimo, né, e você conseguir efetivamente tirar o seu ganha-pão de algo que depende única e exclusivamente de você, né, que não é simplesmente pegar a bicicleta e ir para a rua. Então, tem uma empresa, você tem um formato de sociedade, né, uma cooperativa, né, mas só para exemplificar, em formato de sociedade, onde todas as pessoas que estão ali, as cabeças pensantes desse movimento e as pernas que fazem esse movimento girar, sentam numa mesa, numa estrutura linear, e todo mundo decide o que é o melhor para que o projeto siga avançando, né? Todo esse processo de documentação também, contador, emissão de nota fiscal, então, né, para a galera que vai ISS, assistir aí entender, tem que pagar, né? Vai para o bolso de alguém antes de vir para o nosso também. Mas eu acho muito legal que existam iniciativas assim como essa de vocês do Giro Sustentável, primeiro para diminuir a emissão de gás carbônico na rua, né? Você consegue ali ver a cidade de um jeito diferente, com seus desafios, claro, né? Um dia chuvoso como o de hoje em São Paulo não deve ser fácil poder fazer esse trabalho, contar com o bom e o mau humor das pessoas que estão ali para receber também as suas respectivas entregas, né? Entre pontualidade e atrasos. Pô, que maneiro. Eu acho muito legal, eu já achava legal isso. Inclusive, a gente já se encontrou lá na Faria Lima, você indo para o trabalho e eu também indo para o meu respectivo trabalho. E também vou pegar esse gancho aí para falar de outro projeto aí que você toca. Eu acho muito, mas muito foda, que é o Bike System. Queria que você falasse também para o pessoal que vai assistir isso aqui, para entender a potência que é o Bike System, porque sempre que eu vou falar de paredão, eu utilizo o Bike System como exemplo,
Então, se você puder detalhar aí para a galera que vai assistir o que é, como funciona, como você entrou nessa. O Bike System é um coletivo, né? Ele é um coletivo que, ao longo desses anos também, junto com a cidade, o território, movimento do Baixo Minhocão, as ocupações que teve no Minhocão, as ocupações que teve na Casa da Luz, Ouvidor 63, né? Essas pessoas que estavam vendo essa efervescência na cidade já estavam na cena noturna. Então, eu também rodei algumas, trabalhei em algumas festas, né? E conheci a galera da Free Beats, né? Que é o começa dali também em Cuba, porque já era uma festa que rolava na cidade. E aí eu comecei a fazer a produção, né? Sempre gostei de sound system, sistema de som. Então comecei a fazer esse trampo mais operacional de montar o sistema, passar cabo, ligar cabo, entender como funciona a mesa, como funciona a fiação. Então o Bike System ele já tem uns 10 anos e desde então ele já teve várias estruturas, já foi uma bike cargueira mais simples, um sonzinho que fazem ocupando alguns lugares no centro, como agora, que é um som mega potente, um som automotivo, com uma bateria de caminhão, com uma potência e uma controladora e a mesa de som ali, né, embutido. E a própria ideia do Bike System, ela está pautada em três eixos, que é mobilidade, diversão e anarquia. Então, as pessoas que também foram desenvolvendo essa ideia, eles eram meio também da pá virada, vamos dizer, então, assim, de ocupar a cidade, né? Quando estavam todo mundo falando em ocupar, ocupação, residência ou algo do tipo, tinham pessoas já fazendo alguma atmosfera ali no centro. Eu morei na ocupação Ouvidor 63, na Casa Amarela, peguei um pouco da ocupação no Parque Augusta e na Funarte. E nessa troca eu conheci alguns artistas, alguns produtores musicais, músicos, pintores, artista plástico, performance, Edgar, próprio Edgar, um novíssimo, alguns grafiteiros que tem aí também, que é do Grajaú, tanto hoje estão aí no Beco do Batman. E a ideia do Bike System era isso, promover diversão livre, sem cobrar de graça, porque antes da pandemia muita coisa era de graça na cidade. Para todo dia, CCPC, fatiados talvez também, mas ali mais região central ali, né, aquela Luz, República, aqueles em torno ali. E então essa galera, né, sempre quis ali fazer, fizeram algumas festas também no Minhocão, e a bike foi o jeito mais assim, mais prático e ambulante de fazer isso, porque quando você precisa, que nem o sound system mesmo, né? Quando você precisa fazer um som na rua, seja SP na rua, que estavam esses dias falando, que saudade da SP na rua. Eu vivi o SP na rua, que é uma virada cultural, só que mais focada assim, em cena noturna, musical, cultural, que vai pegar um rolê mais de música. Então, teve elemento de hi-fi, Mamba Negra, Baticu, Vampire House, né? Trabalhei em algumas dessas festas e o SP na rua era isso, né? Então as pessoas que tinham coletivo elas podiam se inscrever ali, mandar um projeto e tá. Mas para estar na rua, se você não tiver licença e dar um grande tumulto, vucu-vucu, eles podem tomar seu som, acabar com seu rolê porque você não tem a licença, você não comunicou ninguém, nem a GCM, nem a PM, ou a CT, não pediu alvará de licença na prefeitura. Tem isso, né? Para fazer festa também é uma coisa complicada na cidade. E tinha mais isso antes da pandemia, né? Festa mais em praça, ali mesmo na Dom José Gaspar, na 24 de Maio, Black Jingo, e galera de samba rock que está lá agora no Vale do Engabaú, o próprio Ponte de Pinchação no centro. E aí é de sair dessa turma assim que sempre ocupou ali, fez festa no centro. Então, desde então, teve alguns integrantes, né? E hoje estamos aí em quatro integrantes ali. Tem algumas pessoas que, né, não, quase não faz um bastidor de fato hoje em dia, porque elas estão focadas mais ali
produção musical, produção de evento, e eu tentando agora conectar a bike com a corrida, ou corrida com bike, assim como você faz, né? Que é correr com a caixa de som. Em algum momento, por eu estar correndo, eu consegui linkar esse rolê de estar na rua, de ocupar com a bike e ocupar com o som e linkar com a corrida. Então, acho que o primeiro evento que nós conseguimos, depois de fazer com marcas, que foi aí que eu ganhei meu primeiro tênis. Eu conheci o Ademir Paulino nesse evento. E aí ganhei esse tênis e comecei a virar corredor. Já faz uns 3 anos aí que eu tô gostando disso. Para mim, melhorou muito minha vida, trouxe outros ares, outra perspectiva. E fizemos esse rolê com essa marca aí, ganhei o tênis. Depois disso, eu conheci um jovem que estava andando de bike do Itaú, descendo Augusto. Ele falou: queria comprar uma bike. Eu falei: isso dá bike, tem uma pessoa para indicar. Indiquei um cara que é bem conhecido nas redes sociais aí, que é o Bike Barato. Ele faz uma espécie de garimpo de bike antiga, no, bike dos anos 90. Ele dá um up e revende essas bikes em um preço lá. E esse mano era do City Runners, aí ele falou do rolê dele, me convidou para ir lá numa corrida, eu fui lá ver como é que era. Achei legal, assim, aí tudo bem, aí depois surgiu uma proposta de fazer, né, apresentei o rolê da bike, aí surgiu uma proposta de fazer um dia junto. Aí eu acho que desse dia bastante gente, de alguma forma, da corrida deve ter visto, assim. Aí fiz um evento agora com o Bici Pretas, que é um coletivo lá da Bahia, de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, e também eles também têm um sistema de som, e já fizemos umas 3, 4 corridas. Teve a da Heineken aí, já é mais, né, essas corridas maiores, com marcas, mas no coletivo, assim, no pessoal, acho que umas 2 já, 2 ou 3, assim. E fora as Pô, saídas de... legal. Pô, maneiro. Eu ouvi você comentar sobre essa questão de fazer evento em São Paulo. A gente passa por isso também, né? Dessa dificuldade aí de você conseguir um alvará para poder acessar um parque e fazer um evento de corrida. Gosto muito dessa parte de produzir esses eventos para a galera, sabe? Não só de correr, única e exclusivamente. Correr é muito bom, legal, gera saúde, bem-estar. Mas, para além da corrida, tem a questão da confraternização. Você conseguir colocar uma música legal, com a cultura de rua vindo à frente, né? Um som que a galera gosta de ouvir, uma trilha sonora muito maneira, dá um up ali, né? É aquele que a gente brinca que é o doping musical. A gente tem uma motivação a mais ali para poder correr. E poder fazer esse movimento aí, e como você citou, né, na prova da Heineken, eu estava lá também, eu vi aquela bicicleta e você dando aquele gritão lá, bora capitão, vamos aí. Muito maneiro também. E aquela bike não é levinha para Então, pedalar não, hein? 300 quilos de é, bateria e som. dá Tem que uns ter 2 perna para dias, levar aquilo ali. tá? Geralmente, nós faz até um teste antes com som, sem som, para a pessoa entender como é a dirigibilidade da bike. Mas nós já E chegou, aí, pô, nós já chegou a aí, apoiar projetos, manifestação, pessoas que tinham mais uma causa do que grana e de toque a bike aí, faz o seu rolê acontecer, porque tudo tem a ver com estrutura também. Às vezes você tem uma ideia linda, maravilhosa, mas se você não tiver um chão para começar, é difícil. cara, é isso aí, passa por isso. Esse movimento que a gente está fazendo aqui passa por isso. Acessar esses lugares, às vezes, dá um olhar de prestígio, né? E que às vezes a gente não tem, né, Paulo? Eu olho você fazendo esse movimento na bike, eu olho você no corre-corre do dia a dia, eu conheço a sua história. E eu sei que você não ganha um caminhão de dinheiro para poder fazer esse movimento que você faz. É legal ter no Né? currículo, né, uma Ó, festa como Tomorrowland, é legal ter isso no currículo. É legal você ter um evento como esse
da Heineken, onde tinha um mar de gente lá correndo, e muitas Eles pessoas também acham que a ia gente rolar já no tá Rio. assim, né? Mas E a não é, gente às vai vezes você tá lá. resolver. Mas às vezes a gente está lá pelo movimento mesmo, às vezes você apoia, como você mesmo disse, uma ideia muito bacana, né? E tem que ter um chão para começar. E ninguém faz nada sozinho, né? Esse rolê que a gente faz aqui, até, né, puxando esse olhar para a live que a gente estava tentando fazer ali no Instagram, é um rolê que ele é 0800. Você não tem um investimento muito alto em infraestrutura. Eu preciso do meu celular, pessoas interessadas, né, e com disponibilidade. E a gente não traz pessoas só pelo simples fato da gente gostar dessas pessoas, né? É porque eu, particularmente, eu acredito que tem muita gente com muito a agregar, sabe? Para entregar, compartilhar. E riqueza, de fato, quando você compartilha, ela é abençoada. Quando você traz toda essa história desse teu movimento, giro sustentável, bike system, corrida de rua, e você cita pessoas como Ademir Paulino, que foi um dos meus treinadores também, né? Pô, o Ademir é um cara muito maneiro. Conhecemos, né, a pessoa por trás desse cara também. Eu acredito que tem muita relevância para a gente poder avançar e às vezes comprar o sonho que as pessoas estão tentando vender, né? Porque quando você não tem padrinho, não tem pai rico, é diferente. A gente tem que ralar bem mais para poder chegar, né? Subir ali um degrau. E quando você sobe um, a gente vê que tem uma Visualmente, escada muito longa. Cara, tem uma escada muito longa aí pela frente. E eu já vou puxar para esse movimento da corrida, porque você falou do Ademir, falou do Bike System, está conectado aí com corrida de rua também, né? Pô, me traz muitas boas lembranças do ano passado de estar nesse evento, correndo com a galera ali de uma crew muito maneira, do extremo sul da Zona Sul, que é a galera do Corre Quebrada. E depois que a gente passou ali daquele trecho da região central mesmo, né? O Centro Velho ali, Viaduto Maria Paula, e a gente chegou ali na Rua dos Bancos, a gente começou a puxar uma música ali porque tinha a caixa de som que estava com o Santi, o Vini, e tava toda a galera do Corre Quebrado, e a gente começou a cantar, mas veio uma onda de gente cantando que foi muito maneiro de ver. Tem um vídeo lá no Instagram, na íntegra, que, cara, assim, deve ter uns 7 minutos de cantoria ali, mas com muita gente cantando. E aí depois a gente se encontrar de novo ali naquele espaço, todo aquele processo de confraternização. Então eu já queria linkar com esse lance da corrida, para te perguntar, como que a corrida começou para você? Como que você olhou esse lugar aí? O que é para você hoje? Como que ela te conecta e linka assim com as coisas que você faz hoje na sua vida? olha, eu comecei a correr assim, antes da pandemia, talvez pelo um cardio, porque eu já treinei, já fui aquelas pessoas jovem de projeto. Então, frequentei escola na família, quando era molecote, aí tinha capoeira, tinha jiu-jitsu, treinei quando, né? Então, assim, de alguma forma, eu vi pessoas que corriam, eu joguei bola, então tinha que correr. Sempre soube que corrida, o esporte, sim, era algo bom, mas da onde que eu venho, não tem tanto prestígio quanto para cá, sabe? Não tem tanto, talvez, relevância. O wellness não existe lá ainda, talvez, né? E eu sempre via que uma galera diferenciada corria fazendo esporte, mesmo às vezes torrando a saúde por outra coisa, ainda assim corria para suar, né? E assim, em algum momento eu corri no centro antes da pandemia, porque quando eu cheguei no centro até consegui me conectar, ou entender as relações, como elas se dão, essas trocas, relações de força, poder, de status também, mesmo ainda morando numa ocupação com um monte de gente parecida comigo, fazendo arte, querendo viver arte, me sentia às vezes meio destacado, né? Porque tinha partido do território querendo viver esse rolê da cultura marginal, periférica, algo do tipo assim, sarau.
E aí, às vezes corria, treinava em umas barras, aí tal, pandemia, corria ali, ainda não tinha acompanhado nada muito pelas redes, não era bombardeado ainda, e aí corri, em algum momento eu passei por algumas baixas emocionais, né? Me fizeram, né, me trouxeram algumas reflexões, um aprendizado, né? Esse processo de sofrimento, dor, angústia. Em algum momento eu comecei a correr e sentia que meu cérebro raciocinava melhor, oxigenava, né, suava, me sentia vivo, porque eu sempre fui uma pessoa imperativa, de movimento, de estar em coletivo, de estar com gente, mas em algum momento também me vi sozinho com minhas próprias neuroses, crises, algo do tipo, né? E também cresci rodeado por algumas vivências também, que não é muito legal, mas não vamos entrar em questão. E aí, pandemia, corri, fiz também consultas, né? Eu fazia parte de um projeto que era Juventudes na Cidade, com a Oxfam, Ação Educativa. Então, esse curso, né, ele ofereceu em algum momento uma bolsa, um auxílio, e a ideia de autocuidado, de fazer análise, conversar com terapeutas, e conheci bastante gente nesse meio, né? E comecei a correr, assim, correr aleatoriamente. Não corria para marcar, não corria para nada, não corria para ter um tempo. Corria, às vezes, quando dava, corria ali até a praça, fazia um cardio. Pandemia, aí passei por esses momentos correndo. Só que em algum momento, assim, correndo, esse evento lá da BAL, meu primeiro evento que eu participei com a bike aí, que eu ganhei o tênis, que aí foi tipo o up, o doping, né? A ração, eu brinco que é a ração, que é as medalhinhas. E aí ganhei um tênis lá, era o Corre 2. Ração. Uhum. A Oh, ração. medalha. Medalha, medalha, medalha. Ah, E aí eu ganhei esse Corre 2, os caras estavam lançando o 3, mas sabe o que eu achei foda no evento da BAL com a Olímpia? Foi o quê? Que a, que a mulher que estava varrendo, ela estava de corre também. O segurança estava de corre. Todos os blogueiros já tinham 3, tudo bem, aí nós sabemos como que essas coisas funcionam, né? Mas, assim, legal que as pessoas estavam trabalhando no evento de lançamento de tênis de corrida, ela também teve a oportunidade de ganhar um, mesmo que desatualizado ou não do lançamento, mas achei algo diferencial quanto visão ali estratégica ou de marketing, não sei se é boa intenção, mas achei aquilo ali foda. Aí conheci um cara lá que motoca, que colou também, era do adesivo, porque eu tenho esse rolê aqui também, né, de adesivo, e aí pô, da ele me hora. deu ele me deu um adesivo aí, porque eu já colava adesivo também, nesse rolê já da bike, antes da bike. E aí comecei a gostar, né? Tipo, correr, pô, primeira vez testando um tênis de corrida e ainda nem tive a oportunidade de gastar o mesmo valor que do Corre 2 em um tênis agora, mas assim, tipo, isso que é um tênis bom, né? Que a galera fala que é bom. Era o Corre 3, a galera tava lançando o 3, né? O 3 com a Bal e eu tava com o 2, né? E achando assim, pô, da hora, gripe emborrachado. Comecei a correr, eu corri, mano, acho que mais de uns 500 km com esse tênis. Que aí eu consegui o 3 em outro evento com a Olímpicos, lá na Velocita, ali na P12 também fazendo rolê de bike. Aí eu, Juan, Mauro. E aí eu já estava correndo mesmo, assim. Quando eu vi, eu já estava correndo e alguma coisa na corrida eu estava fazendo. Mas eu não fui correr, assim, ainda tem porque eu também já vivi algumas coisas assim, então eu já não tenho mais esse né, rolê do status, tipo assim, só poder colocar um kit, já não vai me satisfazer mais de estar ali registrado, já não vai me fazer né, satisfazer, ou de pagar o escravo ou não. Ou então, assim, alguns rolês, às vezes eu prefiro não encostar para às vezes não me frustrar, porque eu vou ver que as pessoas elas estão mais com a cabeça baixa do que se olhando, trocando coisas, né? Porque tem isso hoje também. Então é muito, de alguma forma, alguns movimentos eles estão mais pela visibilidade, vendo assim de fora, não posso falar de todos assim, mas então alguns que eu já encostei, eu só fui para conhecer mesmo, aí também por isso que o da Adidas eu falo, já tem pessoas que já tipo assim venceram, né? Já não precisam mais disso de
um prestígio de olha aqui, eu aqui. Pessoas vão porque querem, vão porque pela saúde mental, pela saúde emocional, física, mental, vão lá para se conectar, bater um papo, uma resenha. Então, assim, eu gostei disso, que há pessoas mais velhas, é que nem no Sesc. Eu também vejo que, não que o rolê no pessoas jovens não seja massa, não tenha potência, mas eu já não tenho interesse de trabalhar a minha visibilidade lá no Instagram. Já me falaram, você tem um perfil de influenciador, por que você não investe nisso? Eu não tenho essa vontade. Tenho vontade de produzir, criar, fazer arte, mas não de ser blogueiro, de corrida. Também não tenho nada contra. Tenho amigos que é influenciador, né, de corrida, bike aí, né? Estão ali, né? Não são aqueles top, né? Porque os top eu procuro nem seguir, eu prefiro seguir pessoas reais. Assim como você, né? Se conectou através da rua ali, de um colar ali. E olha que a primeira vez que eu colei lá, assim, dá para perceber, né? Toda pessoa nova que chega, ela é acolhida, mas tudo que é novo é estranho, né? Mas aí, quando eu fui ver, assim, eu já estava correndo, assim. Aí eu vi que isso já começou a mudar meu entorno, como as pessoas me viam e tal. Mas no começo também é um vício, né? Você fica viciado, não tem como falar que não é bom correr. Você só fala de corrida, você só vê coisa de corrida. Paulo, você só fala em corrida agora. Tipo isso, né? Tem esse, eu acho que todo mundo tem esse ápice, mas o importante disso eu acho que é se manter. Mesmo assim, correr já no, né? Já no, hoje mesmo estava chovendo, estava garoando. Tem gente que já não vai correr, que não dá para fazer uma foto talvez boa, ou porque o tempo não está bom. Para mim, correr é importante. Correr, tá na rua sempre foi bom, porque assim, ver pessoas movimentando, e que minha realidade talvez esteja embaçada naquele momento, mas tem outras pessoas, né? Assim, que nem a bike trouxe, né? A bike, toda vez que nós passa na Sé, toda vez que nós passa na Luz, ali naquele entorno, é pessoas que se levantam para falar da música, sabe? Oh, essa música aí, pô, você me fez chorar, não sei o quê, e canta, e vem, mano, e quer abraçar, quer trocar ideia. O rolê da bike, eu sempre vi isso só. Através disso, assim, de como as pessoas na rua, independente de como elas estão, se tá indo trabalhar, se tá de terno e gravata, se descalço, o som vai impactar ela, ela pode não gostar ou gostar, fazer cara feia porque tá muito alto. A quanto, tipo, essa é a música da minha vida, mano. Essa música me lembrou da minha época, né? Então eu já tive muitas trocas assim e eu aposto nisso, né? Nas pessoas que estão circulando, transitando. Sei que plataforma é um grande mundo, mas não me interessa no mundo da corrida assim. No começo eu cheguei até a acompanhar, mas depois eu vi que isso também já não fazia tão bem, porque acompanhar as pessoas que estão muito fora da sua realidade, ou que você não tem uma proximidade também, às vezes vai te influenciar para um caminho que às vezes nem é seu e você vai receber aquilo achando que é o melhor do mundo. Por isso que eu não quero me frustrar na corrida, então eu prefiro ir já por onde que eu me conheço e sei que ali eu vou conseguir trilhar, sabe? É, corrida do Sesc, circuito popular. Eu tenho isso também, né? As corridas, o mercado traz esse boom, essa influência, esse desejo. Mas, assim, de alguma forma eu tenho que ficar atrás e não deixo me levar, assim. Acho que eu me deixei em algum momento, porque eu acho que é assim, né? Tem um boom, você vê pessoas, de repente você está dentro da bolha, você se conecta com ela, com as pessoas, né? Então, não chegava nada para mim porque eu só corria por aí, né? Fora gigante, só corria para abstrair, então não olhava para quem é quem, o que é um tênis, sei lá, super treino e o outro de performance, treino de entrada, e aí vai. Pô, legal. Eu volto a dizer, eu tô achando esse papo, eu gosto dessas conversas abertas, muito interessantes, sabe? Porque como é um papo aberto, você pode falar o que você quer, você pode ser quem você quer ser. E eu acredito muito que esse lance da rede social, ele vem cada vez mais nos minando de colocar para fora quem efetivamente nós somos. Pelo receio, né, que realmente você trouxe. Às vezes de um julgamento, de um olhar diferente,
a boa que você se insere te influencia, né? Então, eu acredito cada vez mais que nós, né, enquanto figuras dentro dessa sociedade, né, como cidadãos que somos e interessados, né, com essa evolução e esse regresso. E aí, quando eu digo regresso, não é voltar, não é regredir no sentido de dar passos atrás para não evolução, mas é de regredir enquanto ser humano para olhar para o outro mesmo, de sair desse viés de chegar nesse lugar que é a corrida de cabeça baixa, não criar essa conexão, que é esse olho no olho que a gente está tendo aqui, mesmo no virtual, para que isso volte a ser uma realidade. Então, o projeto Adidas Runners, ele traz isso, né, cara? É muito legal encontrar as pessoas nesses espaços de corrida e espaços que não são de corrida e ter esse mesmo olhar, sabe? Outro dia eu fui no cinema, estava no shopping, e aí eu vi um casal, né? Eu ia passar, mas, pô, eu já tinha ganhado eles ali. E eles me viram, pô, André, você é aqui e tal. Eu falei, pô, eu me senti com o coração mó quentinho, sabe? Porque eu não vou ali no projeto Adidas Runners ou nas provas que eu faço, ou meus treinos que eu faço sozinho na rua, que eu saio do ponto A para o ponto B, seja com chuva ou sol, porque eu gosto desse movimento que você citou, de estar na rua, porque a rua faz a gente se sentir vivo. É esse o movimento, é se sentir vivo. E ver essas pessoas e elas te reconhecerem e falarem com você, eu acho que caminha para isso, sabe? De voltar a ter esse olhar mais humano. Eu gosto da performance, eu gosto de conhecer sobre os tênis, os materiais, né? Eu falo que é o meu material de trabalho. Eu gosto de saber o que eu estou colocando no pé para poder chegar e trocar uma ideia com você, ou com uma irmãzinha minha também, e falar, pô, esse tênis aqui é legal para você que está começando agora, porque você não precisa desse aqui, sabe? Esse aqui te atende legal. Esse aqui, além de você conseguir fazer uma corrida maneira, você consegue colocar uma roupa e tá no outfit legal ali para ir tomar um sorvete ou ver um pôr do sol ali na Praça Roosevelt, sabe? Dar um rolê no Minhocão também, porque tem um espaço ali muito aberto para a galera poder socializar. É uma galeria de arte só aberta, então não vai machucar seu pé, sabe? É um tênis que vai durar bastante. Mas a gente não está nesse movimento só por conta do kit, nem pelo outfit. A gente está porque o movimento da corrida de rua é esse aí. É você poder sair, você poder cuidar da sua saúde física e a mental. A corrida ela traz esse espaço de resgate também da dignidade das pessoas, né? De você poder acessar esses espaços de uma maneira muito democrática, porque a corrida não é barata igual a gente vê e como é vendido hoje nas grandes mídias, né? Você vai fazer uma prova de rua hoje, cara, tem prova de mais de R$ 600. Mas eu gosto muito do circuito popular, porque foi onde eu comecei a correr, pagando R$ 25 correndo lá no Parque do Rodeio, lá em Guaianazes. E eu me senti o Pantera Negra correndo ali, velho. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom, velho. Eu poderia realmente, como você citou, tá queimando a minha saúde com outras atividades, fazendo outras coisas, sabe? Eu gosto muito de tomar minha cerveja com os meus amigos, confraternizar, sabe? Ir numa festa. Mas quando eu vi que eu podia juntar tudo isso, eu falei, cara, estamos no lugar certo. Pô, ano passado a gente fez um evento muito maneiro, não um só, né? Participamos já de vários, né? Aí eu gosto de falar sobre esses eventos que a gente faz, que traz para a realidade essa galera que está nesse movimento da comparação, esse movimento só do outfit, é só o kit, é só o kit. Tem muito mais coisa para ver aqui na corrida. A Fatiado abriu as portas para a gente fazer um evento muito legal lá. E aí poder Ó, estar lá colocando um som que a gente gosta de ouvir, né, Paulo? Um som que as pessoas conhecem, se identificam, esse som que traz a nossa história, né, também, e aí você linkar isso com o movimento de corrida, com falas importantes, para conscientizar as pessoas de um caminho melhor e potente, eu acredito que esse é um bom caminho que a gente está trilhando aí, conseguindo construir. E implodindo a bolha, né?
porque conforme você vai avançando e acessando esses espaços, você vai acessando, querendo ou não, essas micro bolhas. O movimento da bike também é uma pequena bolha dentro desse espaço. O movimento da Total. cultura de rua é uma micro bolha dentro desse espaço. E aí, quando você acessa, porque você se permite ter um outro olhar, né? Um olhar 360, né? Aquela panorâmica do que você está acessando, você começa a separar, fala, pô, isso aqui é legal, aí eu consigo absorver. Isso aqui já não me é interessante, igual você falou, esse olhar da rede social, dos mega influenciadores, que fazem um movimento ali um pouco diferente do que a gente está acostumado, que não é o movimento que a gente quer para trazer mais pessoas para dentro desse espaço aí, porque a corrida, para mim, ela é esse lugar democrático. O Adidas Runners, o projeto, ele é esse lugar democrático. Tem homem, tem mulher, hoje você vê crianças indo com as suas respectivas mães e pais, você vê gente, pô, eu me insiro nisso, né? Pô, eu tô indo para o 10º ano nesse projeto, que bom. E nesse 10º ano eu falei o ano passado, né? Lá naquele evento, lá na Fatiado, que foi um evento de consciência preta. Que bom que no 9º ano desse projeto é um cara preto, né, mano? Que é líder desse projeto aqui em São Paulo. E você ouvindo isso, você entendeu essa mensagem, né? Essa questão da diversidade. O lugar ele só é diverso mesmo quando você vê muitas pessoas ali representadas. E ter muitas pessoas pretas frequentando esse projeto aquece o coração. Ver muitas pessoas de orientações sexuais diferentes frequentando esse projeto, tendo esse lugar como uma zona segura para estar ali vivendo a sua vida e a sua experiência na corrida, é muito gratificante, sabe? Você vê pais e filhos participando desse projeto ali também, pô, é de aquecer o coração, velho. Então, eu fico muito feliz de ter um cara como você nesse movimento também e fortalecendo cada vez mais o movimento que eu puxo e faço puro, que é da corrida de rua. Ver você com essa camiseta aí, vestindo com maior orgulho, né? Porque existem muitos e muitas comunidades de corrida, muitas running crews aí também que surgiram através Surgiram, desse né? boom da corrida. E, claro, a gente vem avançando e a gente é old school, né? Pô, 30 a mais eu sou old school, mas eu tenho também esse olhar para molecada. Eu acho muito legal que estão trocando o dia, a noite pelo dia, sabe? Tentando ter esse olhar, cuidando mais da saúde, seja para poder ir num rolê para paquerar, sabe? Mas numa abordagem mais consciente com as mulheres, entendendo o não é não, entendendo que uma abordagem mais sutil ela é efetiva e você consegue avançar, você poder levar esse pessoal para fazer um corre e terminar num café, para eles sentirem essa energia do que é uma resenha, né? Porque você explica para as pessoas que correr não é só correr, mas para quem não é desse universo, não entende o sentido de você acordar às 5 da manhã, botar seu tênis, sua roupinha, tomar seu café, café mesmo, né? Comer seu pão com manteiga ali e sair para correr, é uma coisa que vai te dar uma satisfação, uma energia muito grande e renovada para um dia inteiro, quiçá por uma semana inteira. Então, pô, esse papo aqui eu ficaria nele por umas 2, 3 horas aí. Comentei contigo que a ideia era fazer um formato de conversa de bar, para ter essa linguagem, né, menos formal, sair dessa formalidade que a gente vive, do institucional, né, estar em mesas com reuniões com pessoas engravatadas, acessando esses outros níveis, né, sociais, já que colocam assim, né, existe aí essa cadeia. Então, poder bater esse papo com um cara como você aí, Paulo, foi muito gratificante. E eu espero que quem for ver isso aqui, porque vai ficar um registro, né, para a posteridade, entenda essa mensagem também e entenda esse movimento aí, que a gente precisa ser um pouco mais humano, ser mais gentil com o outro, que a gente não sabe efetivamente o que cada um está vivendo, o que está passando. E eu vou pedir para você deixar aí o teu contato, teu arroba, teu telefone, endereço do Giro Sustentável, Bike System, como a galera acessa você para poder trocar essa ideia contigo, para poder recorrer ao seu trabalho também.
E o movimento está rolando aí, e por mais que a gente esteja fazendo e pensando que não tem ninguém olhando, tem sempre alguém olhando. Então eu gostaria que você falasse aí, dá o papo aí para a galera. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando aqui nosso trabalho, com um pouco da nossa vida, na lifestyle, né? Corrida Conecta, para as pessoas para o mundo. Eu vou deixar o da Giro, que é onde que eu também me formo como pessoa, já que eu trabalho no destino. Lá é a Giro Sustentável, tem no Instagram, também temos e-mail, Giro Sustentável Entregas e site também. E tem o Bike System, né, que é Bike System Bike em inglês, né? O System também em inglês, 011. Estamos lá fazendo algumas coisas, se quiserem me chamar, estamos abertos para convite. Tem um rolê aqui que eu acabei me esquecendo, mas também foi um rolê que me acolheu muito e me proporcionou uma vivência, uma troca de fato afetiva e acolhedora, que é o Nós no Corre, né? É um coletivo pequeno, mas de pessoas, acho que pessoas grandes e potentes, que é a Mia Lopes, Casey Oliver, o Elder, e o Nós no Corre é um grupo de pessoas LGBTQI, PA+, pessoas de 50 a mais, 30 a mais, mas é um coletivo bem pequeno, não tem nem comparação com o que tem aí, mas é um coletivo que está ali, sempre ocupando o Minhocão. Um dia correndo no Minhocão, trombei um amigo e falou, faço parte desse rolê aqui, quiser colar com nós. Desde então, eu sou integrante do Nós no Corre também, né? Corremos uma vez por mês no Minhocão, e a Adidas, né? A Adidas Sony, o aplicativo, e o AR, né? Adidas Runner, e junto com o aplicativo que proporciona alguns treinos, a professora Renata sempre ali orientando, que eu vejo que, né, isso é um cuidado, né? Tá passando realmente como as coisas funcionam para as pessoas não virem se lesionar, se frustrar e ter aquele período e passar por ali. Então, acho importante ter o rolê da base mesmo, do educativo, assim como é no esporte, da educação para a vida, e ter uma base sólida para você continuar caminhando, não ser que nem uma onda, não ser que nem uma montanha russa. E agradecer a oportunidade de ter te conhecido, capitão. Eu te dei esse apelido, ele veio da minha Ah, boa. cabeça e não foi roteirizado. E queria agradecer toda a vivência por estar conectando, lembrando. Você me lembra muito o professor Ivo, da Mackenzie, né? Ele sempre foi uma ponte, sempre conectou nós por lugares, espaços, projetos, e assim estamos até hoje. Então, você é nosso capitão, assim como nós temos o professor Ivo, você é o capitão, o André Jesus. Pô, valeu. Eu fico muito contente, cara. Principalmente aí, você falou da Renata, né, mano? A Renata, ela depois de uma maneira muito legal, trazendo exatamente isso que você comentou. Orientação, de fato, de base, para as pessoas entenderem que você precisa passar por alguns processos para você poder seguir avançando e ter qualidade no que você está fazendo, né? E a corrida, ela pede isso, respeitar esses processos. E que bom que a gente teve aí, durante todos esses anos, ela fazendo esse movimento aí acontecer, brigando muito pela causa, né, mano? Que ela faz parte, o movimento LGBTQIA+. Então é um orgulho muito grande poder ter dividido a pista com ela, Lucão e todo o time aí que fez acontecer. Viemos numa renovação agora, mas agora é para seguir mesmo o projeto, fazendo e mantendo esse nível muito elevado aí que a galera deixou. O sarrafo está lá em cima. Então, seguimos com esse comprometimento aí, seguimos com essa responsabilidade de continuar com esse olho no olho para com as pessoas que vão chegar, para quem já cola no movimento. Espero você lá também. Dia 21 aí, já dando spoiler, vai ter um rolê muito maneiro. Então, logo, logo a galera começa a falar nas mídias. Espero que essa data se mantenha também. E a gente vai se encontrar nas pistas Ô, aí. Vamos combinar para tomar um café também. bora, Acho que tá é muito legal convidado a para ir gente lá no manter essas Twitter. conexões. E eu vou lá, vou passar lá essa semana aí, hein? Vou Faz, vai passar lá lá, essa tamo semana. junto, faz um
Demorou, a gente já troca uma ideia. Bom, para quem vai E assistir isso aqui depois, eu vou subir lá na plataforma que é o YouTube, onde já tem o primeiro episódio do Tell Me About Your Story. Essa aqui vai ser a segunda parte com o Paolo Bala, a.k.a. Trip, esse cara gigante aí, consciente, o mais eu posso consciente que citar a nós temos referência aí. lá, a referência no mundo Manda. da e, né, pessoas próximas, então você tem a Mia também, e mais pessoas que são realmente estão vivendo isso. Tem a Zeferino, né? E o Vanderlei, que acho que quem não viu, aí lembra aquela época do cara agarrando ele, aquela polêmica, é uma coisa mais Sim, ética. A mídia trabalhou muito e recortou muito, então, na entrevista ela falou do Bolt e das pessoas, né, relevantes. Eu acho que a Zeferini e eles são história de transformação, superação. Acho que se fosse para citar assim, alguém que admira, assim, às vezes, né, nunca se sabe quando se tromba, mas quem está na rua sabe. E assim como eu trombo a Renata lá na aclimação, assim como eu trombo o Edivaldo lá, trampando no Ibira, mas se tromba aí pela Faria Lima também, ou pelo Minhocão, pelo centro. Hoje eu não giro mais tanto, né? Porque depois você vai aposentando as chuteiras lá e vai ficando praticante. Você vai entendendo que a casa é o melhor espaço que nós temos. é isso mesmo. O melhor lugar do mundo é a nossa casa, mano. Já dizia o saudoso Arlindo Cruz, né, mano? O melhor lugar do mundo é a nossa casa. E é isso mesmo. Pô, que bom que você trouxe essas boas referências que você citou. Valeu por me incluir. A Nara falou muito bem aí. Coach, pô, Vanderlei, eu lembro dessas Olimpíadas aí, assisti. Foi um momento muito triste, mas muito legal mesmo. Superação, né? De você olhar aquilo ali e não desistir. E o jeito que esse cara chegou, esse cara gigante chegou, mudou muita coisa dentro de nós brasileiros, né? Eu não entendia naquela época a potência que era a corrida de rua. Eu não sabia o que era. Se alguém me falasse naquela época que eu ia viver tudo que eu vivi por conta da corrida, eu ia falar, cara, você tá de brincadeira. Nem sei o que é isso aí. Correr, tá maluco? Hoje É, eu não vivo sem. É o que me resgata todos os dias. É o que me faz acreditar que dá para viver legal todos os dias é a corrida de rua. Paulo, valeu. Eu espero que a gente tenha outros bons papos aí e vamos continuar contando a nossa história, né? Porque somos protagonistas dela. Então, brigadão aí mais uma vez. Valeu pelo seu tempo e continua no movimento aí. Porque realmente quem está na rua sabe, a gente está na rua e a gente sabe como funciona. fechou. Feliz dia do corredor para todos. Hoje é dia 9 de março. Feliz dia do corredor de rua, galera. Bom descanso. Ah, é Até a nóis. Tamo próxima. junto. Nós ficamos hoje sempre. Eu vou... Ah, boa. Eu vou só parar de gravar aqui